Olá, meus pequeninos, vamos terminar de corrigir a nossa prova. Seu tio já corrigiu a questão 1 e a questão 2. Vamos à questão 3. A questão 3 pergunta: quais as 3 fases da poesia romântica brasileira? Quais os seus principais representantes? Explique cada uma delas. As 3 fases são bem claras, né, pequenos? Tem na apostila com muita clareza, aliás, é praticamente isso que a apostila trabalha, é cada uma das fases da poesia romântica brasileira, e as videoaulas do seu tio também são bem claras, tá bom? Nós vamos ter a primeira geração indianista, a segunda geração mal do século, ou ultrarromantismo, ou byronismo, ou spleen, e a terceira geração condoreira, do condoreirismo. Qual o principal representante do indianismo na poesia? Gonçalves Dias. Qual o principal representante da poesia romântica brasileira da segunda geração? Álvares de Azevedo. Qual o principal representante da poesia romântica brasileira da terceira geração? Castro Alves, condoreiro. Agora tem que explicar cada uma delas. Como que é o indianismo? O indianismo é aquela geração que valoriza o índio como símbolo do herói nacional. Então, o índio é super valorizado. Claro que nós teremos um índio aí com uma moral muito europeia, muito católica, muito cristã, mas ele é o herói nacional. Então, nós vamos ter uma Iracema, heroína nacional, e grandes outros heróis indígenas. Claro que nós teremos uma idealização desse índio, ele é perfeito, ele é maravilhoso, uma idealização da natureza brasileira e todos os sentimentos relacionados ao ideal de amor, ok? Como que se explica a segunda geração, mal do século, ultrarromantismo? Quando há um excesso de sentimentalismo e geralmente por um amor não correspondido. Esses excessos levam o autor, levam o poeta, levam o eu lírico a sempre trabalhar com a ideia de que já que ela não me ama, a pessoa amada, eu prefiro morrer ou então ir para um convento para me esquecer dessa pessoa amada. É a paixão extrema platônica, é o amor extremo platônico. O que é um amor platônico mesmo? É aquele que está aqui na cabeça, está no coração, mas não toca. A gente imagina quem é o nosso grande amor. Então, os eulíricos imaginavam os seus grandes amores. Os poetas criavam obras que eram apenas platônicas, amores que não eram carnais, eram apenas sentimentais e imaginados. E a terceira geração condoreira é a única com alguma preocupação social com relação aos escravizados no Brasil, os negros escravizados. O Castro Alves, então, cria uma poesia de libertação, uma poesia que pensava na libertação desses escravos brasileiros. Está explicado? Fiquem atentos. Questão número 4. Faça um resumo do romance Iracema, de José de Alencar. Pequenininhos, você teria que dizer para mim que é um romance da fase indianista do José de Alencar, porque ele tem 4 tipos de romance, assistam lá as aulas. Esse romance é um romance indianista que mostra heróis e heroínas idealizados, ideais, perfeitos, sempre comparados com a natureza, mas superando a beleza e o encantamento da natureza brasileira. Nós temos um anagrama América para o título Iracema, dessa Índia maravilhosa brasileira, que é apresentada ao Martim, um português, que vem para dominar as terras brasileiras. Os dois se envolvem amorosamente numa paixão arrebatadora, acabam sofrendo as consequências dessa paixão, porque havia 2 tribos que brigavam, uma delas aliadas aos portugueses e a outra a tribo da Iracema, que acabam lutando até uma tribo destruir a outra. No caso, a tribo que era aliada do Martim destrói a tribo da Iracema. No final do amor da Iracema e do Martim, nasce Moacir, que representa o primeiro cearense e a ligação do europeu
com o índio brasileiro. E é uma obra em prosa poética. Isso para o seu tio bastaria, tá bom? A gente vai ter a quinta e última questão perguntando: por que o romance Memórias de um Sargento de Milícias pode ser considerado um romance de transição do romantismo para o realismo? Também está na aula do seu tio. A última aula antes da prova e a aula que eu dei ensinando o que cairia na prova, tá bom? Fiquem bem atentos. Memórias de um Sargento de Milícias é um romance que se preocupa em contar os acontecimentos, os fatos e os costumes do Rio de Janeiro no tempo do rei, na chegada do Dom João VI ao Brasil. Tá? Então a gente chama de um romance costumbrista, então não mostra personagens idealizados, nem paisagem idealizada, nem natureza idealizada. As pessoas são comuns, normais, são tratadas até pela profissão que elas têm. O nosso anti-herói Leonardinho, o nosso anti-herói Leonardo Pataca, a nossa anti-heroína Luizinha, não são perfeitos, moralmente imperfeitos, fisicamente imperfeitos, o que aproxima-os da realidade, por isso do realismo. Então, eles não trazem as características idealizantes do romantismo. Dá-se a impressão de que o romance está mais para realista do que propriamente para um romance do romantismo. Porém, o final da obra volta a trazer qualidades do romantismo, mas já é um romance que traz anti-heróis e não idealização nem de paisagem, nem de pessoas, e que se preocupa mais em contar os costumes e os acontecimentos do Rio de Janeiro, diferente do típico individualismo do romantismo. Tá bom? Espero que vocês guardem isso, é importantíssimo para o vestibular. É aquilo que seu tio sempre insiste com vocês. As minhas provas têm pouca importância, na verdade elas são necessárias para a gente cumprir as notas que a escola exige. Mas a minha preocupação particular e pessoal é ensinar vocês a entrar nas melhores universidades deste país. Fiquem atentos, meus pequenos. Agora que vocês estão no segundo ano, muita atenção. Sempre tenham em mente, vocês estão estudando para o vestibular e para entrar na melhor universidade do Brasil, que é qual? Aquela que você escolher. Mas eu não gosto quando vocês não prestam atenção às aulas e respondem equivocadamente às minhas provas. O que eu gosto menos? Quando vocês não entregam algum tipo de trabalho. Estou de olho em vocês, tá bom? Aqui está terminada então a correção das avaliações de literatura. Um grande beijo, até a próxima aula.